Olá! Nesta videoaula, vamos desenvolver uma biblioteca interface para configuração e escrita de mensagem em displays LCD alfanuméricos. O display LCD de 16 colunas por 2 linhas utilizado na nossa placa de desenvolvimento, ele é compatível com o controlador HD 44789 da Hitachi, sendo utilizado aí na maioria dos displays alfanuméricos encontrados no mercado. Uma coisa interessante aqui dessa aplicação é que a gente vai utilizar aí portas GPIO comuns, que a gente já mostrou aí ao longo de várias videoaulas, com funcionalidade de acionamento aí do barramento de dados e também de algumas outras funcionalidades que a gente tem para o nosso display. Bom, inicialmente, muda-se o estado da entrada RS, que é uma das entradas disponíveis no display, e no mesmo instante de tempo tem que se atribuir um nível lógico 0 para uma outra entrada do display conhecida como RW. Jogando 0 para essa entrada, nós vamos colocar o display na operação de escrita, ou seja, vamos enviar dados para o display 16:2. Após um determinado tempo, que é uma constante de tempo TSP1, a gente deve então atribuir um nível lógico alto, nível lógico 1, para a entrada de habilitação Enable desse display, uma outra entrada do display, para então somente depois disso transmitir os dados que vão formar o caractere na tela do LCD. Aí, para transmitir a partir do barramento de dados, onde nós temos aí 8 bits, ou podemos trabalhar aí com 4 bits, como a gente vai explicar posteriormente. Então aqui tem um gráfico temporal mostrando esse procedimento que eu acabei de explicar. Nessa tabela, nós temos aqui as características e os tempos mínimos e máximos que devemos obedecer aí para cada uma das ativações que a gente mostrou na tabela anterior. Então, por exemplo, o pino de Enable, que está ali no Test Condition Pin E, ele tem alguns tempos aí na ordem de microsegundos e de nanosegundos, para se fazer o pulso. Você tem que ter uma largura de pulso mínima de, por exemplo, 450 nanosegundos do pino de Enable, tá? Por exemplo, para obedecer aí o nosso TPW. Esses tempos eles são muito importantes, porque vão ser baseados nesses tempos que nós vamos definir aí os delays, os atrasos dentro da nossa biblioteca. Outra coisa importante nesse quadro aqui aqui a gente tem uma série de comandos pré-definidos aí na memória do controlador do display. É baseado nessas funções, nesses comandos, que a gente faz toda a configuração e funcionamento do nosso display. Vamos dar um exemplo aqui. É possível, então, a gente atribuir uma seguinte lógica aqui. Vamos pensar no comando function set, que ele é representado aqui por 8 bits de dados, e mais ali os pinos de RS e de RW. Então, a gente colocando o pino de RS e o pino de RW em 0, nós temos ali alguns bits para se fazer a configuração desse function set. Mais especificamente o databit 2, databit 3 e o databit 4, que são representados aí pelas constantes DL, a constante N e a constante F. Então, o bit DL, por exemplo, esse cara ele é responsável por configurar o modo de funcionamento do display. Se o display vai funcionar com 4 bits, ou seja, com apenas 4 pinos de dados, então a gente vai ter que transmitir 2 vezes os dados para conseguir chegar nos 8 bits, ou trabalhar direto com os 8 bits. Qual que é a vantagem de trabalhar com 4 bits? A vantagem de trabalhar com 4 bits é que a gente usa menos pinos da placa de desenvolvimento do nosso microcontrolador. Excelente. E qual que é a desvantagem? Ele é mais lento do que o modo de 8 bits. Mas a gente nem vai perceber esse tempo para as aplicações que a gente vai estar desenvolvendo, porque a resposta da retina humana ela é bem lenta, então a gente nem percebe essa variação. Então nós vamos trabalhar com 4 bits, até porque o layout e o esquema da nossa placa de desenvolvimento foi feito baseado em 4 pinos para dados no nosso display. Ok? O bit-n ele configura o número de linhas do display. Se vai ser com uma, se vai ser com 2 linhas. Então aqui que a gente faz essa configuração para o nosso display. E por final o bit-f, que configura o estilo da fonte do nosso display.
se vai ser um display utilizando o padrão de fonte 5 por 10 pontos, ou vai ser pixels, né? Ou se vai ser um display de 5 por 7 pixels, por exemplo. Então é baseado nisso que a gente faz aí a nossa configuração. E, claro, existem aí outros comandos, a gente não vai entrar em detalhe agora, e tem os tempos ali do lado direito da tabela também para cada um desses comandos que a gente tem que respeitar. Então nós vamos mostrar na nossa biblioteca, mais ou menos agora, como que isso daí é implementado lá no programa. Antes disso, vamos dar mais uma passada aqui em algumas características desse display. Durante a operação de escrita, ou seja, de envio de mensagens de caracteres para o display, a gente tem a tabela ASCII, basicamente representado aqui pelos 8 bits de dados que a gente tem aqui. Então é possível imprimir todos esses caracteres que a gente está visualizando aqui agora nessa tabela, lá no nosso display. É claro, esse display ele permite ao usuário aí implementar caracteres especiais, entre aspas, ele setar aí algumas áreas de memória e imprimir caracteres, vamos dizer assim, personalizados. Isso é uma outra funcionalidade, mas para aí a gente vai pensar em outros tipos de display mais avançados, display OLED, display gráfico, etc. Tá? Mas só para dizer que dá para fazer, por exemplo, um bar graph utilizando esse tipo de display, desde que você implemente aí os caracteres desejados, os pixels desejados aí para se imprimir esse tipo de caractere especial. É possível, tá? Bom, o que a gente tem aqui na nossa tabela ASCII, tá? Então vamos pegar, por exemplo, o A minúsculo, né? Se a gente for buscar aqui o A minúsculo, ele está numa posição da nossa tabela, onde nós temos uma linha e uma coluna. Então, a representação binária desse cara seria 0, 1, 1, tá? Que são os bits de 4 a 7, a parte mais significativa, e na parte menos significativa, 0, 0, 0, 1. Se a gente converter essa representação binária em decimal, nós temos aí o decimal 97, que é exatamente o valor do A minúsculo na tabela ASCII. Bom, então, como a gente já sabe, através de uma variável de 8 bits, nós podemos representar 256 níveis diferentes. Tá? Então, a tabela ASCII, como a gente já falou anteriormente, ela é a base dos caracteres ocidentais mais comuns, sendo aí classificada em caracteres imprimíveis e também caracteres não imprimíveis. Tá? Por isso, a variável que a gente vai usar aí para imprimir no nosso display é uma variável do tipo char. Ela possui 8 bits. Bom, existem algumas funções interessantes no nosso display, tanto para manipulação quanto para conversão de caracteres, né? Na verdade, não são funções especificamente para o display. Nós vamos usar aqui nesse programa para o display, mas a gente pode usar isso para envio para porta serial, ou seja, funções para manipulação de strings, tá? Isso é bem comum aí nos compiladores C. Então, aqui nessa tabela nós temos algumas dessas funções que nós vamos utilizar agora para frente aqui no nosso treinamento. Por exemplo, a função string copy. O que essa função ela faz? Ela simplesmente copia o conteúdo de uma string para outra. Ou seja, o conteúdo, por exemplo, da origem para o destino. A string cat, por sua vez, ela concatena, ela junta dois conteúdos de strings para formar um conteúdo final. Então, ela pega e anexa o conteúdo de origem no destino e entrega para o destino o conteúdo maior, vamos dizer assim. A função string cmp, de string compare, ela compara o conteúdo de uma string com outra. Se as duas strings forem exatamente iguais, ela vai retornar o valor 0. Se elas forem diferentes em algum dos seus caracteres, ela vai retornar um valor diferente de 0. Ok? E por fim, a função stringlen, strlen. Ela retorna, nesse caso, o tamanho de uma string. E para isso ela busca qual caractere? O caractere nulo. Então, quando a gente coloca um vetor de caracteres, o último caractere a gente tem que colocar o caractere nulo para identificar o tamanho aí da nossa string. Nós vamos desenvolver, nesse exemplo aqui, uma biblioteca para configuração e escrita no display, que é composta de 5 funções principais. A função lcd_init, que faz a inicialização do display. Tá? E a função lcd_init, muito importante, ela é muito baseada aqui nesse fluxograma. O que a gente tem nesse fluxograma? Esse fluxograma veio do datasheet
do controlador HD 44780, que é o mesmo controlador que a gente utiliza no nosso display aqui. Então, essa inicialização é muito importante. Vocês podem observar que existem as configurações aí de vários data bits, né? E também as configurações aí das entradas RS, RW, etc. E tem alguns tempos que a gente tem que aguardar. A gente vai mostrar na prática que essa tabela de inicialização, essa inicialização que a gente tem aqui, esse fluxograma, a gente vai implementar ele lá na nossa biblioteca. Bom, então nós temos uma outra função, que é uma função sendCommand, que é responsável por enviar instruções de comandos para o display. Existe a função sendData, que é responsável por envio dos caracteres que vão ser impressos lá no display. Existe a função goToXY, que vai para uma posição pré-definida pelo usuário na tela do display, baseada em uma matriz, ou seja, linhas e colunas. E a função, por final, LCDWrite, que é responsável por envio de uma palavra, um conjunto de caracteres para a memória do display e, consequentemente, para a apresentação visual no display. Vamos agora, então, à prática para a gente conhecer um pouquinho dessa aplicação. Ok, de volta aqui à nossa ferramenta gráfica, então vamos agora fazer as configurações aí necessárias para utilizarmos o nosso display LCD. Então vamos primeiro configurar os pinos de GPIO que utilizaremos aí para acionamento do nosso display. O nosso pino PB5, começar por ele. Esse é um pino também de saída, né, como tudo que a gente tem aqui no nosso display. É um pino de GPIO output. O PB4 também. O pino PB3. Depois aqui também a gente tem o pino PB0. Ok? E vamos agora também ao pino PA0. Também o nosso pino PA1. Tá? São esses 6 pinos que a gente tem conectados aí à nossa placa, ao nosso display LCD 16:2. Vamos então agora configurar esses pinos aqui na opção de GPIO do System Core. Vamos dar rótulos, nomes para os pinos, né? E fazer algumas configurações também, se forem necessárias. Então, para começar aqui, o pino PA0, configurado como output push-pull, padrão inicial baixo. Também nós temos aqui, vamos configurar esse pino como saída aqui, utilizando aí sem a configuração de resistor de pull-up, não vamos necessário aqui, porque nós estamos utilizando aqui a saída push-pull. Uma velocidade baixa, né? O display não precisa de velocidade alta para o seu acionamento, ou seja, o padrão das configurações. Vamos só colocar rótulos para esses pinos. Esse pino, que é o pino 0, é o pino que é conectado aí à entrada RS do nosso display. Já o pino PA1 é conectado à entrada Enable do display. A entrada RW do nosso display ela já é conectada diretamente de uma forma que o nosso display ele sempre vai operar em modo de escrita, que é o que interessa para a gente aqui. O pino PB0, então, vai ser conectado ao D7, ao nosso pino D7 do display. O pino PB3 ao pino D6, o pino PB4 vai ser conectado ao D5 do display e, consequentemente, ao D4, o pino PB5. Ok, feita essa configuração, já podemos salvar e o código será gerado. Vamos à nossa pasta, então, de exemplos, para a gente ver o que será necessário criar agora. Então, vamos lá. Nossa pasta de exemplos, nós vamos agora para o exemplo 23. E mais uma biblioteca. Biblioteca LCD_1602. Então, vamos à nossa ideia. Pasta eletrocursos inclui botão direito New Header File. E
Vamos escrever lá, lcd underline 1602.h e para a pasta source, source file, lcd underline 1602.c. Ok? Copiando agora os códigos, como a gente vem fazendo ao longo aí dos nossos exemplos. lcd 1602.h e também lcd 1602.c. Arquivo fonte principal do projeto. Muito bem, e vamos analisar aí o código da nossa aplicação. Vamos começar com, é claro, a nossa biblioteca. Então, vamos ao lcd 1602.h. Aqui nós criamos na nossa biblioteca, veja bem, nós inicializamos a biblioteca a partir do arquivo main.h, né, o arquivo cabeçalho main.h, onde estão definidos, por exemplo, os rótulos para cada um dos pinos do nosso display. Muito bem. Configuramos também, incluímos também a nossa biblioteca de delays, porque como eu disse anteriormente, a nossa biblioteca aqui do display, ela deve obedecer atrasos entre o chaveamento das vários pinos de GPIO. Tá claro? Definimos aqui é bem importante, nós vamos definir aqui uma série de comandos baseados na tabela que eu mostrei na apresentação de PowerPoint anteriormente. Então, a gente tinha aquela tabela de comandos para o nosso display, e olha que interessante, a gente tem subgrupos de comandos. Então, por exemplo, esse comando, ele está num subgrupo único, onde a gente tem aqui o valor hexadecimal 1, que é o comando de limpa LCD. O comando de retorno para o início do cursor para o início do display também ele é único. Então ele é um comando return LCD. Já, olha que interessante aqui no comentário. Já o subgrupo display on off, ele tem vários comandos. Comando para ligar o display, comando para desligar o display, que é composto por esses números hexadecimais. Comando para ligar o cursor e comando para deixar o cursor piscando. Então, quando a gente quiser combinar, por exemplo, ligar um cursor e ao mesmo tempo colocar um cursor piscando e ligar um display, nós temos que chamar essas três constantes e para isso a gente coloca as três e separa elas com a lógica OU, para a gente efetivamente ligar o display, ligar o cursor e deixar o cursor piscando. Por exemplo, tá? Então lembre-se muito bem disso. Da mesma forma, o subgrupo para shift de displays, onde a gente pode fazer um shift de cursor, seja para a esquerda, seja para a direita, ou podemos também fazer um shift da mensagem no display. Existe um outro subgrupo, que é um subgrupo para a gente estar movimentando a memória, incrementando a memória RAM do nosso display, por exemplo, ou decrementando a memória RAM. Tá? Existe também um outro subgrupo onde nós definimos aqui o tipo de display. Nós deixamos constante esse cara porque nosso display aqui ele é um display com 4 bits de dados que nós queremos utilizar, com 2 linhas, que é um display 16:2, e ele tem o tipo de caracteres, né, de pixels de 5:8. Então, para isso, se a gente olhar lá na tabela, a gente escreve o hexadecimal 28. Ok, também aqui tem o posicionamento de cursor, né, em um determinado endereço, seja para a linha 1, seja para a linha 2. Nós vamos voltar e mostrar um pouquinho disso daí dentro da biblioteca. E os protótipos das nossas 5 funções. Envia comandos, inicializa, envia dados, vai para uma determinada linha e coluna e escreve um texto. É isso. Vamos então lá no código-fonte da biblioteca. Começar então com a função de inicialização do display. Quando a gente chama essa função, olha o que é feito. Então, inicialmente são colocados em nível lógico baixo os pinos RS e o pino Enable.
Lembra do PowerPoint que eu mostrei aquele fluxograma de inicialização que a gente tinha que colocar em nível lógico baixo RS e EN? A gente está obedecendo aquele fluxograma. Depois a gente dá um atraso para esperar a tensão estabilizar. A gente envia o comando 30, dá mais um atraso, envia novamente o comando 30, dá um outro atraso, envia o comando 32 e dá um outro atraso. Depois envia o comando 20, que vai garantir que vai utilizar 4 bits de dados do display em vez de 8. Depois configura o display com 4 bits e 2 linhas, que é o nosso display type, aquela constante que eu acabei de mostrar lá no arquivo .h, representada pelo número 28 em hexadecimal. Desligamos o display, depois ligamos o display, ligamos o cursor e colocamos o cursor piscando. Damos uma limpada em nosso display e incrementamos a memória RAM dele para poder enviar um dado. Sempre que for enviar um dado, ele vai automaticamente incrementar a memória RAM. E é isso, daí segue aquele fluxograma que eu comentei. Agora vamos entender as funções de envio de comandos e de envio de dados, que seguem também um padrão que a gente comentou anteriormente lá no diagrama temporal. O que é feito? Como são 4 bits que nós temos que transmitir uma informação com 8 bits, né? Como nós só temos 4 pinos e nós temos que transmitir uma informação de 8 bits, nós temos que transmitir 2 vezes, a parte mais significativa e a parte menos significativa dos 8 bits. Então, olha o que a gente fez. É uma máscara. Então, para enviar comando, muito importante, para enviar comando, a gente coloca o pino RS e o pino de Enable em nível lógico baixo. Depois disso, olha o que a gente faz. A gente vem aqui e faz uma máscara. Se o comando enviado, veja a lógica e o bit enviado foi esse bit aqui, que é o nosso bit número 4, 0, 1, 2, 3, 4, ou o quinto bit, né? Se for enviado esse bit, o resultado dessa lógica E vai ser 1. Se o resultado for 1, a gente vai escrever no pino D4 do nosso display. Então, a gente vai jogar nível lógico alto nele. Se porventura essa lógica E retornar 0, ou seja, o comando enviado aqui no bit número 4 dele aqui for 0, ele vai enviar o else aqui da nossa condição. Ele vai escrever nível lógico baixo no pino D4. Da mesma forma, a gente verifica, faz uma máscara para o pino 5, e aí a gente joga 7 se ele for 1, ou 0 se ele for reset se ele for 0. O pino 6, o bit 6, então pino 6. O bit 7 também a gente está fazendo aqui uma máscara para saber se ele está em 1 ou está em 0, e também da mesma forma escrevendo 7 ou reset de acordo com o nível dele. Feito isso daqui, a gente escreveu a parte mais significativa, os 4 bits mais significativos, que são as 4 linhas de dados que a gente tem com o nosso display. O que a gente tem que fazer agora para trocar para a parte menos significativa? Olha só, a gente joga nível lógico alto no pino de Enable, dá um atraso de 1 microsegundo, que é mais do que suficiente, e gera nível lógico baixo no pino de Enable e dá um atraso de 50 microsegundos. E depois a gente faz a mesma lógica, a mesma máscara, com os bits menos significativos. E, mais uma vez, envia nível lógico alto ou nível lógico baixo para os pinos D4, D5, D6 e D7 do display. E envia mais uma vez a porta de Enable, o pino de Enable, para True durante 1 microsegundo e para False durante 50 microsegundos. Se o comando enviado pelo usuário aqui nessa função for um comando de Clear LCD ou um comando de Return LCD, nós damos mais um chorinho aqui. A gente coloca um delay de 5 milissegundos, porque esses comandos eles levam tempo para finalizar o processamento deles. Então a gente tem que garantir que a próxima chamada de função ocorra após pelo menos 5 milissegundos dessa execução. E isso também está no datasheet do componente. Qual que é a diferença para enviar dados? Para enviar caracteres ou dados, a gente faz o seguinte, a gente agora joga para True o pino de RS e mantém em false aqui
o pino de enable e fica chaveando também o pino de enable a cada vez que a gente quer transmitir a parte mais significativa e a parte menos significativa. É exatamente igual ao que foi feito para o nosso send command. A diferença então está que para enviar dados, em vez de comando, o pino de RS do display ele vai estar em nível lógico alto. É isso. O que a função goToXY faz? O usuário deve passar para ela a coluna desejada e a linha desejada. Olha que legal que essa função faz. Se a coluna for a coluna 1, se a linha for a linha 1, ele envia o cursor para a linha número 1 e ele faz um loop indo da coluna 0 até a coluna desejada. E nesse loop ele envia o comando cursor right, que faz um deslocamento para a direita no cursor, de acordo com o número de colunas que ele quer. Ele faz um loop e desloca N vezes o cursor para a direita. Agora, se a linha desejada foi a linha 2, ele envia um comando para posicionar o cursor na linha número 2 e, mais uma vez, faz o deslocamento de N vezes para a direita do cursor. Para a escrita de texto no display. Então, a gente tem que passar aqui, através desse ponteiro, a gente passa a nossa string e a gente faz um loop, com aqui uma variável repeat, que recebe 1 na inicialização. Então, ele fica nesse loop, enquanto a palavra enviada, o caractere enviado, for diferente de 0. Então, ele fica sempre enviando a função sendData com o caractere. E ele vai incrementando aqui o caractere. Quando ele perceber que a palavra enviada, o caractere enviado, ele for igual a 0, ou seja, o caractere nulo, ele joga o repeat para 0 e ele sai desse loop. Esse é o funcionamento da biblioteca. Vamos agora entender o programa principal. Nesse exemplo, o programa principal que a gente desenvolveu, veja, incluímos todas as bibliotecas anteriormente utilizadas e adicionamos agora a biblioteca do display. Aqui nós definimos as variáveis globais de usuário, que é uma variável de 16 caracteres, porque o nosso display tem 16 colunas, mais do que suficiente. Então, uma variável de flag, inicialização de todo mundo, a nossa função de limpeza de string, o clear string, o programa principal, as inicializações conforme a gente mostrou anteriormente, interrupção da UART, porque a gente vai estar utilizando a porta serial nesse exemplo. Veja agora, inicialização do display e o comando de liga display sem cursor. Vai apenas ligar o display por 100 milissegundos aqui de estabilização. E olha o que é feito agora no loop principal do programa. Primeiramente, a gente envia a string, digite a mensagem para o display. E a gente fica nesse loop, aguardando o usuário digitar a mensagem. Agora, não estou utilizando para zerar os caracteres, olha só, eu não estou utilizando mais a funçãozinha clearString. Eu posso até deletar ela daqui se eu quiser. Eu estou utilizando uma função da biblioteca C, padrão, que se chama MemorySet. O que essa função ela faz? A gente tem que passar para ela a variável, o endereço aí da memória inicial, da variável que a gente quer setar um valor de memória, MemorySet. A gente coloca o valor 0, que é o caractere nulo, ou seja, a gente vai zerar essa variável, e a gente diz quantos bytes que a gente quer zerar. Então, para isso, a gente chama a função sizeOf, que vai retornar o tamanho em bytes da variável writeValue. E ele vai pegar e vai zerar a variável writeValue. Bem simples, bem mais simples do que a clearString, mas valeu para a gente mostrar aí o funcionamento. O que mais? Então, a gente chama a função getString da nossa biblioteca da serial 2, da nossa passaporta serial 2, e armazena na variável writeValue os caracteres digitados, com no máximo 16 caracteres. E aí a gente envia, através do termit, os caracteres. Essa função ela fica guardando o /n, lembra? Ela fica guardando o line feed. Então a gente envia o line feed, o texto a ser digitado. Ela vai verificar se o tamanho da string recebida for maior do que 0, significa que o usuário digitou alguma coisa. Pelo menos um caractere ele digitou. A gente joga para true, a variável flag char_read, e a gente sai desse loop. E olha o que a gente faz na linha seguinte.
a gente posiciona o nosso display aqui na linha e coluna desejadas, e envia um comando para limpeza do display se tiver algum lixo, né? Porque pode haver um lixo aqui do loop anterior, por exemplo, da mensagem transmitida anteriormente, e a gente envia o comando lcd_write. E olha quem que a gente passa para o lcd_write, o endereço do nosso vetor de caracteres write_value, que acabou de receber um texto, por exemplo, do usuário. Então, essa função é uma função echo, para você digitar no terminal serial e a mensagem que você digitar aparecer lá no display. Olha que bacana. O que mais que a gente tem aqui? O restante é normal, que a gente já tinha aqui dentro do nosso programa. Ah, claro, ele agora configurou os demais pinos, né, de dados e etc. na função mxGPIOinit, que foi gerada automaticamente pela nossa ferramenta gráfica. E é isso aí. Vamos agora, na placa de desenvolvimento, simular essa aplicação. Bom, aqui algumas considerações antes da gente transferir a aplicação para testes na placa. Nós devemos colocar todos os jumpers aqui na posição LCD, tá? A gente tinha anteriormente aqui alguns jumpers na posição de LEDs, devemos passar todos para cima para a posição de LCD. Outro jumper que a gente tem que passar para a posição LCD Enable é o jumper que a gente tinha anteriormente selecionando o nosso LDR. E também para a posição agora LCD-RS, o jumper que selecionava anteriormente o potenciômetro multivoltas, o POT 1. Então vamos agora transferir a aplicação para a gente fazer os testes. Ok. Já temos aqui então no nosso terminal aqui a mensagem, digite a mensagem para o display. Vou dar um clear aqui, vou reiniciar, digite a mensagem para o display. Tá. É possível, e aqui eu oriento a todos, a ajustar o contraste do display. Para isso a gente tem aqui esse potenciômetro. Com esse potenciômetro nós ajustamos para o melhor contraste aí no nosso display. Muitas vezes a gente acha que o display está com problema, mas é apenas aí uma questão de ajuste de contraste. Outra coisa, eu também coloquei os jumpers aqui para habilitar aí o nosso LCD, né? Para ligar o LCD e habilitar também o backlight dele. Então vamos digitar uma mensagem aqui, como por exemplo, testando 1, 2, 3, e eu vou enviar aqui o caractere agora de line feed juntamente com a mensagem. Então nós vamos apertar Enter e a gente vai observar já lá no display a mensagem testando 1, 2, 3. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.